senhoras e senhores, bem-vindos a bordo do Boeing 737-400 da TAG. Vamos começar mais um voo, vamos iniciar a descolagem. Apertem os cintos, vai ser um mega voo, quase sem turbulência, não é, Comandante Rui? Imagina que estamos em dezembro e vamos para o Porto, de Luanda a Porto. Porto! Novidade. E então, o que é que vamos fazer agora, Sr. Comandante? Vamos preparar-nos para a descolagem. Os nossos passageiros para passar o Natal no Porto Carago. Não existe um comandante Ouve como lá, esse. ouve lá. Comandante mesmo, ele lá, estás a ver com o telefone no Sabe- voo. Mas vocês vão agora fazer o quê no Porto? Fazer Sabes todas as como é que vai ser o grito do comandante dentro do avião? Ah. Ouve lá, estamos Ouve, a caminho, ouve. do vinho e a água. Porto, O do vinho Carago, e a vamos água. ter, não vamos ter O tribulação. Rui inaugurou o Pi. Carago, vai, Carago. Caraca. Pois é. Nós estamos sozinhos neste voo privado. Temos connosco Joelson, da TAG. Obrigado. É um prazer enorme, como sempre, fazer parte deste voo. Sem Joelson hoje turbulência, parece como sempre. rapper. Hoje parece rapper. Nós estamos no modo cultura, ele está no modo rap. Obrigado. Estamos aqui em mais um voo para falar sobre as cenas da TAG. Vamos estar também muito bem acompanhados do nosso único passageiro deste voo privado, Yost. Olá, Yost! Obrigado, tenho um avião todo por esse sozinho. É verdade. E um Boeing, É um atenção Boeing que é ainda um por Boeing. cima, dos grandes. Deixa-me falar-vos um bocado do Yost. Ele nasceu na Bélgica, ele é belga, em 1968, e diz que tem sido conhecido por muitas coisas, principalmente as que ele faz em momentos errados. Não sei o que isso quer dizer, ele vai explicar. Mas está aqui já também nos desportos há muitos anos, desde os 12 anos de idade. Olha aqui, uma destas. Várias maratonas ao redor do mundo e por isso mesmo ele veio falar-nos sobre viagens. Como é que te sentes? Uau. Tóquio. A Boyd World Marathon Majors. Temos aqui Boston, Tóquio, Londres, London, Berlim, Chicago e New York City. Ouvi dizer que tu eras mais rápido com um avião da TAG, é verdade? Durante alguns metros, se calhar, no Não arranque. arranca. Depois já não. Temos que fazer esse vídeo. Eu nunca cheguei Deixa fazer esse vídeo. nunca cheguei a levantar voo, por isso. Uau. E é um prazer enorme ter-te aqui Obrigado. connosco neste voo para falar um bocado destas viagens, dessas aventuras, sempre a correr pelo mundo. E sobre estes anos de Angola, quantos anos em Angola, Yost? A viver 10 anos, mas já cá venho há mais tempo. Há mais A primeira tempo. vez que cá vim foi em 2007. Olha o português dele, a primeira vez que cá vim. Queridos. E já fizeste mulatos? Não. Tenho 3 filhas. Yeah. Mulatas. Tu é rápido aqui, 10 anos, Rápido. 3 filhas. Uma. Sempre a É mais correr, está medalhas. a brincar com maratonista. Muita medalha. Estás a brincar com Camarada. maratonista. Rápido, afinal. Camarada. Maratonistas não têm problemas, né? 10 anos a viver em Angola. Eu lembro-me de um speech, foi no TED Talk. Estava eu e Januário em palco, depois o Yost subiu a palco para falar um bocado sobre a história dele, não é, Yost? Foi em 2013, estamos a falar de TED Talk, que é um conceito de speeches around the globe também, à volta do mundo. E nesse dia foi assim partilhar um bocado desta jornada. Mas falou de várias coisas, não é, Yost? Não foi só de maratonas. Certo. Não, na altura, pronto, já fiz, ou já vivi algumas vidas diferentes, digamos, então foi noutra vida minha, como jornalista, fotojornalista na altura, viajei por Angola e cheguei a editar um guia alternativo do país na altura, em 2012, né? Saiu em 2012, e então vim falar em 2013 no TEDx sobre como é que fiz esse guia praticamente sem orçamento nenhum. Por conta própria. Que cidades é que fotografou, Yost? Na altura, em Na altura 2012? circulei por todas as províncias. Por Foste todas as 18 Lubango? províncias? Tudo. Tiraste a foto das mamuelas, não? Como é que é? São da Tenho como é tudo, que é? tenho Tem tudo, aqui. registado na câmara. Graças. Rui, 18 províncias, quantas é que tu já fizeste? Já falámos sobre isso, não é? É o país, Já 10. fizeste umas 10, não é? É. O Yost já fez as 18 províncias. Quais são os lugares mais encantadores destas províncias? Aqueles que marcaram, aqueles que eu tenho que voltar aqui porque isto é espetacular, magnífico. Fiquei mais marcado pela própria viagem do que pelos sítios, porque o país todo tem paisagens muito variadas, então é muito Incríveis. difícil escolher uma coisa sobre a outra. Portanto, eu gosto muito do sul, por exemplo. Eu acho que o turismo aqui devia começar no sul do país.
tanto deserto como tem depois quando Cubango tem lá a natureza toda que é fantástica. E o património da humanidade também Não está. é? Aquela ria ali. Mas é Se verdade. tivesse as casas arranjadas de um lado e do outro e aquela ria arranjada, parecia Veneza. Mas Era é só, bonito. E foram nós umas somos assim gôndolas. como Itália, né? Que é o sul de Itália que é conhecido Exato. como um lugar acolhedor para visitar, e nós também é o sul de Angola. Há outros países que é o norte, né? Isso. Portanto, o que marcou foi mais momentos, pessoas que conheci, partes da viagem que eu fiz. Pronto. Foste sempre de carro. de Não, avião. eu curiosamente eu não conduzo. Não tenho carta. Oh, Nunca cheguei a só tirar. corre! Quer dizer, para vir para aqui foi a correr, né? Veio a correr. É que ele está magrinho, pô. Nossa. Ele está magrinho. Que é isso? Por isso é que está elegante. Joelson, põe só os olhos Espera aí. no... Tem que dar a receita. Eu estou muito intrigada. Estou muito intrigada. Como é que chega aos sítios, Yost? Nessa cidade de Luanda? Agora é fácil, né? Antigamente era mais difícil. Agora não sim. sei quantos serviços. Sim, percebi. Pensei que fosse a correr, estava a imaginar. É muito fácil É que agora. tu corres bué. É verdade. Eu estive a ver o teu E ele Insta, faz corres coaching, bué. né? Ele treina outros corredores também. Treino, sim. Tenho, portanto, a minha última vida, né? Depois da vida de fotógrafo, virei coach de atletismo e então criei um projeto que se chama de Kufukula. Kufukula Coaching. É. O que significa Kufukula? Correr como o vento. Correr como o vento. Correr como o vento. Kimondo? Aqui, Kimondo. Ok. Aqui em Kimondo, sim. E Yost tem é um nome que tem um significado também muito interessante. Já falo sobre isso, é um significado muito interessante que tem a ver, inclusive é o nome indicado para o nome de um presidente. Já vos falo sobre isso. Joelson, Agora eu também fiquei curioso. curioso, né? Qual desses lugares é que nós vamos com a tag e quais desses é que não podemos ir? Nova York, como é que chegamos lá? Em Gold Share, chegamos ou não aos Estados Unidos da América? Neste momento. Brevemente vamos chegar a Nova York em codeshare, portanto há uma boa novidade que foi o acordo aéreo celebrado recentemente com os Estados Unidos da América, entre Angola e os Estados Unidos. Portanto, o acordo aéreo que permite às companhias aéreas operarem para o país um do outro. A TAG neste momento tem ambições fortes, claro que ainda carece de um estudo. Primeiro, Rasgar os céus. rasgar os céus. Norte-americanos os também. estudos se comprovarem que vamos ir Biden. mais. A terra do Biden agora, né? Já foi dos outros. Do Obama, do Trump. Portanto, Chicago, aqui, portanto, também está incluído. Vamos falar de Berlim. Chicago Berlim aplica-se o mesmo. consegue ser a partir de Madrid? Não sei. Ou não? Consegue-se Para a partir de a Alemanha? Madrid. Consegue-se a partir Consegue de Madrid chegar a Berlim? através dos nossos acordos de Interline, SPAs que Tóquio. temos. Tóquio. Ai, Tóquio, quero Tóquio, tanto. este ainda é um projeto, é um desafio. Tóquio É rápido. talvez não. Tóquio ainda não. Ainda tem não. coaches com Turkish, não? Não. Ainda não. Boston está incluído outra vez. Chicago, Boston, Nova mesma York. situação. Londres, chegamos. Londres, chegamos muito bem. Londres já está. Com a Ibéria, chegamos a partir de Madrid, portanto. Acho que a maioria conseguimos. A maioria destes tecidos Conseguimos, em sim. Coldshare chegamos Em lá Coldshare com a conseguimos. tag. Yost, quais dessas maratonas, estas não são as únicas, não é? Há mais. Não, há mais, há Dessas muito maratonas mais. internacionais mais lhe emocionaram? E como é que é participar numa maratona internacional? Essa experiência. Eu comecei este projeto com Tóquio em 2018, que já tinha feito algumas antes, mas meti-me num projeto de fazer pódio nessas 6 grandes, não só de concluir, mas de fazer pódio. E então comecei em 2008 em Tóquio, na altura quando fiz 50 anos, portanto tenho uns escalões, né, de 5 em 5 anos, e estás a competir sempre com as pessoas do teu escalão. Portanto, No escalão estamos a falar de idades, Idades, especificamente, idades, né? idades. Naquela... Eu pensava que era todos... Não? Não, vai toda a gente Vai tudo corre ao mesmo tempo. Ao mesmo Só tempo. que depois... Mas há classificações separadas ok. para... Quanto tempo é que demoras a preparar, ou quantos quilómetros tu percorres todos os dias para estares preparado para uma prova destas? Depende. Quando estou a preparar-me mesmo para uma maratona, faço entre 25 a 30 km por dia, mais ou menos. Isso demora quanto tempo a percorrer? A percorrer 2 horas. 2 horas a correr. A maratona é mais ou menos essa distância? Não, 40,
42 quilómetros Uma e maratonação. 195 metros. 42 quilómetros, são para aí o dobro do tempo. Os maratonistas vencedores, geralmente os campeões, em quanto tempo percorrem 42 quilómetros? Normalmente andam... As vitórias nas provas normalmente é 2 horas, 2 horas e 3, 2 horas e 4. E tu fazes em quanto? Faço, a mais rápida que eu fiz foi 2 e 26. 2 horas e 26, já é um bom tempo. Ficaste no pódio ou ganhaste, não foi? Ganhei do teu escalão. Ganhei 5 Mas no geral, nestas provas, na melhor, qual é no geral? Fiquei mais à frente, foi em Nova York, fiquei em 63º lugar. E depois 50 mil, né? É para nós, né? Os números são mais para nós. Eu percebo que os maratonistas estão, no fundo, contra eles próprios, né? Nós queremos superar-nos todos os dias um pouquinho mais. Vamos ao Yost. Yost, ou Jost, escreve-se J, 2 O's e S-I-T, que também dá para Dutch, que vem do nome Jos, que significa just, upright ou righteous, ou seja, para cima, sempre para cima. É um nome perfeito para um futuro presidente, por exemplo. Presidente das maratonas está aqui connosco. Presidente de onde? Não sei. Tantos anos a Bélgica é uma monarquia, por isso. É verdade. Tantos anos em Angola, já devia se chamar António, Mutondo. Há um fenómeno aqui, há um fenómeno oriental, né? Chega-se aqui, o nome angolano, não é? Chega-se aqui e faz o nome equivalente, né? O nome equivalente. Os chineses, já é o António, já é o Rui, já é o Paulo, já é o João. Por exemplo, essa explicação do nome é uma delas, né? Acho que em holandês há várias explicações. Uma vem do latino, né? Do justo, né? Outra seria de uma língua franca que seria jodoco, qualquer coisa assim, e era guerreiro. E depois há um deus qualquer de Java, de Indonésia, também tinha esse nome. Sempre com uma conotação assim real, né? Sempre com uma conotação boa, positiva. Adoro significados de nomes. Os meus pais sabiam o que fazia. Os meus também. O que significa Rui? Sabes quase todos os nomes têm significado? É bom rapaz, sério, fiel, não trai mulher. Sobretudo. Dikla significa palmeira em hebraico e tem muitos significados associados. O que significa Joelson? Joelson, pelo que disseram uma vez, nada aí pensar. Eu acho que é tudo ao contrário. Mulherengo. Não, muito longe disso. O que disseram uma vez é que, se a memória não me falha, na Escandinávia, portanto, acho que era a Noruega, Joel era filho de, portanto, por causa do Son, filho de Joel. Filho eu acho, de Joel. Não sei se tem também este conhecimento, mas... Exato, é filho. Então, disseram que quase todos os nomes que acabam com Son, é porque trata-se de filho de... E às vezes aqui são junções, né, que dão nesses nomes. E nessas viagens todas para as maratonas, quantas viagens foram feitas com um avião da TAG, uma aeronave TAG? Parcialmente, né? Deixa ver. A Tóquio não foi. Grande parte das outras foi através de Lisboa. As últimas 2 fiz através da Bélgica, com outra linha, embora tenha comprado algumas vezes o bilhete na TAG por causa do acordo. É o que permite. Mas sim, tenho feito bastante viagens. E como é que compara este produto com a TAG? Portanto, como é que vê esta experiência que teve, a pouca experiência que teve com a TAG, portanto, no setor doméstico? Em comparação também. com as outras empresas da aviação, por exemplo? Nos voos de longo curso? Ou os dois. Pode ser a experiência do geral. Por exemplo, eu só posso dizer ultimamente, né? Nós fomos à Namíbia, na passagem, passamos o Natal e a passagem na Namíbia. E fomos com a TAG e houve uma diferença muito grande entre a ida e o regresso. A ida foi num 737, daqueles que já precisa de um interior renovado, digamos, né? Cadeiras assim muito duras e tal, e regressamos num daqueles novos.
E foi muito agradável o voo nesses aviões pequenos, novos. Gostamos bastante. Foi muito confortável. Eu também, por acaso, gosto desses aviões pequenos, dos eu- Dash eu- 2. eu também Voam bem. Também. Adoro o Dash. Voam O Dash bem. é Eu muito também bom, gosto do muito Dash. bom. E sinto uma segurança maior, não sei porquê. Sinto uma estabilidade maior do próprio avião. Sim, talvez por serem novos também. Mas, Apesar de mais pequenos, né? Mas sabia que, Sempre bater com a cabeça. sabia que nesta fase, portanto, a TAG está a rever também este plano todo da sua frota. Portanto, nós vamos ter novidades. Aliás, já foi anunciado até que virão aviões de médio porte, portanto, alguns Airbus A220, que é precisamente para também substituir esta frota. E Maior conforto e maior segurança também, né? Segurança, exato. E quando viaja viagem executiva ou económica, geralmente? Ou só quer viajar? Normalmente é económica. É económica, sim, né? sim. A ideia é viajar. De vez em quando arranjo um upgrade, mas normalmente quando eu compro o bilhete, compro em É económica, mas por causa do preço ou porque... Sim, por causa do Não sei, preço por mesmo. causa do preço, sobretudo, né? O Yost é elegante, pode viajar em económico. Agora, eu O tenho que viajar em espaço entre executiva. as cadeiras não lhe incomoda? É assim, o incomoda. voo de longo curso não tem comparação, é muito mais agradável na verdade, executiva. verdade. Claro, É nada a ver. Mas Mas curta duração é rápido aquilo. É mesmo para a duração não faz província. diferença. A província também Aliás, não há muita mesmo diferença. dentro do avião não se vê quase diferença. Não há quase diferença nenhuma. É quase, eu até fico a pensar, mas por que se compra bilhetes executiva para ir para um voo A doméstico? É tão duração rápido, é tão perto. E quando há aquela mudança de aeronaves, né, que nós não sabemos, há aquela mudança de aeronaves e tem que se fazer a conversão, tu pensas que vais no avião, compras em executiva, né, doméstico, um voo doméstico, e depois muda essa aeronave. E afinal, já não há executiva nessa aeronave. Como é que se resolve isso? Eu Bem, comprei o meu quando- bilhete para a executiva, mudaram a aeronave, essa aeronave é mais pequenina e não tem executiva, porque há umas que não têm executiva. Sim, Como é que vocês resolvem? Não, depende. Isto passageiro, muitas vezes é ressarcido com uma outra vantagem numa próxima viagem que fizer. Fica uma Portanto, diferença, a diferença do valor? Pode haver uma diferença do valor, como pode também ser compensado numa próxima viagem, desde que o passageiro comunique ao nosso customer service. Portanto, nós temos um canal próprio que é do serviço ao cliente. O passageiro pode endereçar a sua reclamação e muitas vezes temos essas soluções para o passageiro. Já aconteceu E uma o vez, site, e o site novo também dá para comunicar. O não é? novo E site, o WhatsApp. ainda bem que tocas, Rui. O novo site, portanto, é muito friendly user. Muito, muito friendly user. Então, um site muito bonito, muito dinâmico. Aliás, está mais seller, está mais veloz. Tem informação que é muito precisa, vai muito virado ao cliente. E também pode endereçar através deste E dá para website. comunicar, por exemplo, se há algum problema, alteração de um voo, isto, aquilo. No site. Nós entramos no site e fazemos algumas perguntas. Por exemplo, eu agora É tive interativo. Uma espécie de- interativo. eu agora tive um cantor que tive que alterar a data da viagem. Uhum. Já se consegue entrar no site e fazer isso? Fazer alteração de... Sim, do voo. Ou perceber a voo? alteração? Do voo, ou tem que ser no alterar mesmo. WhatsApp. Não, Imagina, alteração do voo- imagina ele teve que ir um dia antes para Portugal, não é? quer fazer a Regressar antes alteração. e pediu-me para fazer a alteração. A alteração do voo, portanto, neste momento, o sugerimos é mais usar o nosso call center. Portanto, o call center é muito dinâmico, pode ser SMS. Portanto, eu acho que ainda bem confirma o Yoast que funciona bem. É mais fácil. Muita gente diz isso. Já tivemos aqui no Pod também algumas pessoas a dizerem que é mais rápido. Ainda bem, é muito célere. Eu adoro a é comunicação na hora. assim, né? No WhatsApp, super rápido, por mensagem, já resolve. E a vantagem é que Mas em alguns sites agora é que o SMS funciona. Tem as atualizações e tu podes fazer as o modificações. WhatsApp dentro do Ok. site, É o Do site. chat, não é? em que Dentro é do- um chat que comunicas e aquilo online está a dar. A direcionar, Não né? sei se já está isso ou não. Neste momento, ainda não, mas vamos chegar lá. Pois Isto eu garanto. muitas vezes essas janelinhas de chat nos chat. sites são robôs que respondem, não são pessoas. É verdade, a comunicação é a inteligência artificial. inteligência Falando nisso, as redes sociais são um veículo muito importante para a comunicação, né? E hoje já falamos aqui do Kufukula Coach, que é a página Kufukula Coaching, na verdade. E ele já disse que Kufukula significa correr como o vento em Quimbundo e traz aqui matérias super interessantes. Yost, podemos saber um pouco mais sobre o Kufukula? Como é que surgiu? Como é que é essa interação também no digital?
na altura, quando bateu a pandemia, digamos, deve ser um tema também recorrente. Para muita coisa, mudou muita coisa. A revolução da caminhada. Eu ainda estava a trabalhar como fotógrafo na altura, mas também já andava um pouco farto de estar sempre a fazer a mesma coisa, e então decidi investir em formação na área. Nos Estados Unidos havia sempre essa possibilidade, mas era presencial. E com a pandemia eles organizaram pela primeira vez a formação via Zoom. Formação como coach? Como coach, okay. Exatamente. Então acabei por tirar o primeiro nível de certificação e o segundo nível online. Que é, nice. poupa muito dinheiro completamente. Também. E tempo, disponibilidade. E tempo, exatamente. E então a minha ideia inicial era criar um projeto em que teria atletas que me pagam. Portanto, eu tenho uma série de atletas e tenho acordo com algumas empresas que têm atletas que treinam comigo, portanto, vão-me pagando, e a minha ideia era, desde o início, atribuir uma percentagem daquilo que eu ganho para treinar alguns miúdos, atletas que não têm condições para me pagar, digamos, e que estão um pouco a sofrer com a estrutura dos clubes, da federação. E que têm um talento, às vezes tu conheces pessoas que têm um talento incrível. Por acaso é uma forma de ajudar que eu super recomendo. Estou sempre a falar sobre isso. Tu podes tirar uma cota, uma margem e ofereceres, né? Ofereceres formação, por exemplo, na restauração, ofereceres uma margenzinha de cota de give back, né? Dar de volta aquilo que as pessoas podem investir. Muito fixe. É o que tenho feito em colaboração com alguns dos outros grupos que existem. Portanto, eu não treino só os meus, mas treino alguns miúdos que estão nos Amigos do Asfalto, na Caminhada do Quilamba. Nos vários grupos que já existem cá, de atletas. Dessa parte social, não é? Tenho atletas que me pagam, pertencem aos outros grupos também. E então a nossa ideia, nós queremos pôr atletas angolanos outra vez a competir, taco a taco, com o mundo fora, com os outros atletas. E estamos a trabalhar nesse sentido. Quantas pessoas é que já foram formadas por si? Estão constantemente a ser treinados, digamos. Né? Nós, o ano passado, conseguimos mandar um atleta para a maratona de Cape Town, depois outro para a meia maratona de Maputo, e este ano, portanto, com o Fukula e a caminhada, enviamos 3 para a meia maratona de Lisboa em março, e os Bichos do Mato enviaram também mais 2. Exatamente. Acho que eles até tiveram um acordo convosco. E os miúdos foram lá correr os melhores tempos dos angolanos nos últimos 15 anos, por aí. Essa evolução, né? Está a ver o Yosta aqui a falar português assim com essa naturalidade, e eu estou a pensar na Bélgica. Eu a pensar na Bélgica agora. E vamos fazer um teste a ele. Vamos deixar ele... Falar Quimbundo, né? Não. Tenho um desafio para ti. Eu vou-te deixar num dos bairros mais perigosos de Luanda, com o iPhone a tocar. E tu ficas a ligar para ele. Tu se saís vivo dali... Vai dizer como é corres bem bem. Por acaso já me aconteceu ir parar a bairros, na altura em que o Danger não tinha a estrada ainda, que eu treinava, e depois, uma vez atravessei a ponte e estava a correr, e disse bem... Se eu continuar sempre em frente, devo ir parar ao Patriota, né? Então eu estava a correr, mas perdi-me ali no meio dos becos. O Patriota não chegava, não? Parei ali numa cantina qualquer. Eu disse, como é que chego aqui? Aí ela disse, e Calão, Yosta, e Calão? Volta só para trás. Volta para trás. Perigoso, tem muito bandido. Mas fala assim, Calão, com os meninos, como é mondengue. Claro, as pessoas impressionam-se um bocadinho. Um bocadinho de Calão aqui para nós treinarmos. Já estou a ver a imagem, tipo o Rio de Janeiro, ele com o fuzil na mão. Tipo, esse branco está aqui a passar, a andar logo, nem tem reação. Normal, é só entrar na onda, né? É só entrar na onda, isso também é muito bom. Eu tinha uma pergunta particular que acho que é o momento oportuno. Portanto, nós, quando vemos aquelas grandes maratonas e vemos aquelas nacionalidades todas do leste da África, Etiópia, Quénia,
Eritreia, quer dizer, eles é que são A marca sempre dos os vencedores. grandes vencedores. Há um fator que diferencia, o que favorece, que dizem que é a altura por causa do oxigênio. Isto é verdade ou é mito? Para mim é um misto de fatores, mas o mais importante, acho, no meio disto tudo, é que se montou uma indústria em cima dos atletas. Eu acho que aqui temos Oxigênio, altura não tem nada a aqui ver. temos o Lubango, então vai dar ao mesmo. E aqui em Luanda, treinar aqui é duríssimo por causa das condições do clima. Exato. E dizem Clima sempre duro. o calor é a altitude dos pobres, né? Então O calor é a altitude dos pobres. aqui, portanto, eu Luanda e Benguela não realmente é acho que duro. haja fatores genéticos por aí além. Por aí além. É mesmo uma questão do O treino. psicológico é muito importante, não é? Outra Exato. vence o cansaço. Exatamente. Chega E a uma cultura do determinada treino, altura. né? E é A cultura social. do treino. Há países que já investem nisso há muito tempo, há muitos anos. Tem a É cultura uma do questão treino. social também, né? Imagina, por exemplo, tu vives numa área pobre, tu vais, ou tu tens gado e és alguém, ou não és ninguém. Vais desenvolver mas nessa área. mas tem corredores. Tu vês todos os dias gajos a correr e alguns até ganham bastante dinheiro com aquilo. Então vais, tentas e depois há empresários de montes de países que começam a apostar naquilo, Também tem a ver pagam-te o com voo, tu investir, vais. Tem que ver com boa. a genética da pessoa, porque há pessoas que têm muita tendência a lesões, não é? Sim, mas Preparação física lesões também, têm né? mais a ver com a própria preparação. Sim. Por A isso é lesão que- geralmente é sobrecarga, né? Por isso é que o IOS treina esses atletas, prepara os atletas para depois essas coisas não acontecerem, né? Quando se vai a uma maratona, também há sempre aquela componente turística, não é? O maratonista não vai só direto para a maratona, vai correr e acabou. Depois tem a parte turística. Por exemplo, estas cidades ganham muito com Exato. isso. Né? São, Organizam exatamente por isso. São em hotéis. eu não sei como é que é, por exemplo, mas Nova York tem, só para correr são 50 mil pessoas. Nova York em Boston, e Boston. houve aquele A problema. maratona de Boston é muito É conhecida. famosa, muito é Foi famosa. 2013. A explosão. Eu estive em Boston no ano passado. Aliás, foi a única das 6 que eu não consegui ganhar, então tenho que voltar lá. Nós temos a nossa São Boston Silvestre, né? ficou famosa por causa do atentado. Não é? Em 2013, né? 2013. Exatamente. E São Silvestre? São Silvestre Já alguma vez participa? é uma festa, é teatro, aquilo é tudo, né? É uma mistura, né? É uma mistura. Eu Já lembro, ganhaste, não? na minha categoria, né? nos Já? cotas. São Mas tu Silvestre. também Nos cotas. estás aí com jarretas, aqueles gorduchos. Aqui é fácil, aqueles gorduchos. Mas Fácil, São é? Silvestre não é uma maratona, né? Olha, imagina, Yeah. estás a correr com o Joel. Já Não, ganhaste, contra mim- já Aí estás sim. duas Contra mim horas perde. avanço. Não, Perde, não perde? A subir É ali, que tu nunca viste o Joelson a a correr. subir ali Rui. o prenda, perdes. Não Ficas tem logo. ganas, não Comigo, tem- perdes. A correr para o Fuji. A correr para o Fuji. Mas São Silvestre não é uma maratona, pois não? Não, são 10 km. São 10 quilómetros. O que é que seria? Uma corrida em que categoria é que se enquadra, então? Quando não é maratona? Normalmente as distâncias são a partir de uma determinada distância é chamado fundo, portanto é fundo, são corridas. É sempre a correr com alta velocidade, 10 km. Com 10 km ainda é bem rápido. É alta É velocidade. rápido. Os maratonistas vão ao mesmo. Eu costumo ver muitos a participar, é mesmo. É como se fosse um treino para uma maratona, de alguma forma. 10 km é pouquinho. Pode-se incluir como treino. Pode-se né? incluir como treino. Exatamente. Muito bem. Ai, já estamos quase a chegar ao finalzinho aqui do nosso voo. Já? Perguntas para a nossa tag, Yost. Tem alguma pergunta para a companhia aérea? Nós deixamos aqui algumas. Aperta o Joelson, aproveita que ele está aqui e não reclames. A principal pergunta, não é bem pergunta, né? São pedidos ou desejos, né? Desejos. Voos diretos para os Estados Unidos, mas já falámos um pouco nisso. Por favor, faz muita diferença ter que ir primeiro à Europa e depois, ou pior, né? Porque tem pessoas que Uma vão volta ao muito Dubai grande, e depois exatamente. Exatamente, depois vão à costa oeste e depois e falou-se aqui um pouquinho as caixinhas nos voos. Quem é que decide sobre aquilo que vai dentro da caixinha?
caixinha Aquilo é diz, só açúcar. Comida. A comida na A caixinha, comida na caixinha, as os lanches, refeições, os os lanches. os lanches. A qualidade dos lanches. Não, mas agora a comida, portanto, pode selecionar com antecedência. Portanto, Por acaso abri o novo Selecionar site hoje de o que manhã. eu quero pode selecionar comer. Mesmo o que nesses quer voos comer. curtos, dá para selecionar. Também, através do nosso website, há opções. Website e também quando faz portanto, quando se dirige a um dos canais de vendas, portanto, um balcão tag, pode colocar na reserva o que é que pretende comer. Mas Pode- espera aí, pode selecionar- dentro de algumas opções que existem, Sim, né? das opções que existem. Eu não vou Pronto, se decidir for sozinha alguém- o que é que eu quero comer. se for alguém, Agora por quero. O exemplo, check-in come- não. Ou é quando se Mas eu compra o tenho a bilhete? impressão que Preferencialmente antes. O check-in pode fazê-lo, mas nós aconselhamos sempre a fazer no ato para constar na reserva do passageiro. Portanto, pode escolher comidas sem carboidratos, Ok. sem açúcar. Mas agora tu imagina se esse fora. passageiro não viaja. Por exemplo, se está-se a contar com 5, 10 passageiros que vão comer X comida, leva-se uma comida especificamente para esses, personalizada. E se o passageiro não embarca? Salvaguarda-se nesse caso. Salvaguarda-se este número de refeições. Já está pensado, né? Agora, se o passageiro depois cancelar, sim, aí pode-se constituir porque as refeições especiais normalmente já vêm referenciado o lugar Exato, onde a exatamente. pessoa está sentada. É bem personalizado esse serviço. Então, www.tag. Eu antigamente, quando viajava, fazia de propósito. Punha em todos os voos que fazia, punha outra coisa. Punha refeição kosher, refeição indiana, não sei das quantas. só para ver punha se sempre cumprem. outra coisa, só para o gozo. Para testar, Era se eles bem cumprem, engraçado. se eles cumprem ou não. E a primeira pergunta foi sobre... Estados Unidos Sobre também. os Estados Unidos, a ligação Não, os Estados direta. Unidos, os Estados Unidos é um mercado muito apetecível, sabemos, aquelas sexy routes, não é? Como nós dissemos às vezes na aviação. Não, os Estados Unidos, portanto, o bom é que já se celebrou agora um acordo aéreo, portanto, o acordo aéreo que permite as companhias aéreas designadas operarem para o país de cada, não é? E agora, neste momento, a TAG também tem esta proteção, mas ainda carece de um estudo, portanto, de um estudo comercial, e tem que ser viável a rota, não é? Sabemos que os Estados Unidos é um mercado... Tem que ser uma rota bem, portanto, é uma bem rota- dinâmica, né? Uma rota distante, Que muita gente queira tem uma fazer. estrutura de custo. Mas acredito que elevada. haja rotas que, antigamente havia o tal voo da Sonair, não é? Havia antigamente Houston. o Houston Express, e, portanto, era num tempo, mas vamos relembrar que era num tempo em que a nossa principal commodity, que é o petróleo, portanto, Tempo das encontrava-se... vacas gordas. Encontrava-se também... Lembram-se? No tempo do quase aburri. Isso, no tempo das vacas gordas. Não, tempo das vacas. Agora as vacas estão magras. As vacas estão quase a morrer. Estão anoréxicas as A vacas. Dicla disse tudo. No tempo das vacas Pronto, gordas. não há voltas a dar. Era outra realidade. Tivemos um mas- tempo da vaca, tudo era exacerbado. E isso fez com que nós acreditássemos que era assim que eram as coisas, né? Durante muito tempo, nós acreditámos que era assim. Angola era país. Olha, uma coisa que me incomodava que câmbio de realmente 10. Terra prometida. termos dólares e euros como se fossem kwanzas e comprar pão com dólares, meu Deus do céu. Ter troco em dólares num país onde a moeda principal é o kwanza. Kwanza. Super diferente, né? E Yosta, agora estou a imaginar o Yosta fazer assim uma maratona, mas não seria uma maratona, seria uma corrida de fundo, né? Uma rápida, no aeroporto. Fazer mesmo aquele vídeo do avião, né? Ela competindo no avião. Houve Isso é muito já fixe. umas corridas o ano passado no novo aeroporto. Acho que foi a caminhada do quilómetro. Organizou lá sim, 2 lembro. meias maratonas. Seria bom antes de abrir. Antes de abrir era Talvez super haver mais interessante. Eu acho que sim. Aquelas pistas são enormes, portanto, não sei quantos quilómetros é que devem ter, mas imagino Mas que é quase faz. uma meia É maratona. muita correria. É muita correria. Não vamos no Eu e o passo, Rui atrás. não vamos ao passo do Yost, mas ao Eu e o nosso Rui passo, atrás. não é? Rui, continuas tu? O importante é ir mesmo. Vamos, cada um ao seu ritmo. Eu aguento para ir 2 km ou 3. 2 quilómetros, tá bom, tá Cada um ao bom. seu ritmo. Não és mau, não és mau. O Yost vai, depois vem buscar. Vem buscar, traz não uma é? aguinha. Coitado, com um carrinho a puxar já. Com um Faço carrinho. o abastecimento. Né? Eu sou mais E o voltar. colega daquele ali. Eu vou andar com ele ali ao lado. 10 vezes. É isso. Tá bom, Vamos lá. Muito bem. Vamos a isso. Estamos prestes então a aterrar. Vamos preparar para a aterragem, fechar portas. E é um prazer enorme ter-te aqui connosco. Tê-lo aqui. Obrigado. Quer deixar algum Pela- recado? Quer pelo deixar alguma convite. coisa registada aqui? Venham correr. Eu Fubula estou Coaching exatamente. no Eu estou Instagram. praticamente todos os sábados de manhã cedo nos coqueiros. E quem estiver interessado em começar a correr, venha ter comigo.
Boa, todos os sábados de manhã nos Coqueiros, estádio dos Coqueiros, onde se pode treinar, muita gente não sabe, mas pode-se treinar livremente. Para Senhor ficar em Comandante, dia. Joelson, prazer. Prazer todo meu, viagem calma, sem turbulências. Super tranquila. Super tranquila. Super internacional, percebeste? Fomos Super à Bélgica e internacional. voltamos num instante. Num instante. Preparar então para a aterragem, vamos fechar portas, apertem os cintos, vamos aterrar em Luanda. Espero que tenham gostado da viagem. Bem-vindos à TAG Companhia Aérea de Angola e sem sobressaltos. A temperatura está amena, não está, comandante? Estremece, mas não cai. Portanto, foi um voo seguro e espero que tenham gostado. Muito obrigado. Voltem a viajar connosco.